Olá, gente, mais um vídeo aqui no canal A Margem. Estamos de volta, né? Como muitos aí sabem, eu estou em João Pessoa, né? Uma mudança aí, uma transição de Petrópolis para a cidade de João Pessoa. Então, são muitas coisas acontecendo, né? Eu tenho me dedicado nesse período mais à escrita, né? Lá no blog, amargemcanal.com. Então, quem já passou por essa transição de mudança, né, sabe que são muitas coisas ali para a gente estar se preocupando, pensando, administrando. Então não pude publicar conteúdo aqui. Então, a partir de agora, né, as coisas também se ajeitando, a gente vai retomar aquela mensagem na garrafa, né, como carinhosamente eu chamo os vídeos que eu publico aqui, beleza? E nesse vídeo aqui, né, eu vou estar fazendo uma espécie aí de resenha, tá colocando aqui as minhas percepções, né, desse livro aqui do Eduardo Galeano, né, Futebol ao Sol e à Sombra, da editora LP, para que a gente possa, né, tá vendo o futebol, né, por uma outra perspectiva, né, poder pensar também a sociedade, né, a cidade, através, né, do futebol. E antes de eu começar a falar a respeito deste livro, queria pedir para que você que gosta do canal, gosta dos conteúdos, né, eu vou voltar com bate-papo à margem, só estou deixando também a internet aqui se estabilizar, né, o sinal está oscilando muito, né, então botando ao vivo ali, não vai ficar muito legal com o sinal, com a conexão travando, caindo. Então, se você gosta, né, do que a gente propõe aqui no canal, dê aquele like, ative o sininho para acompanhar as notificações. Vão vir mais conteúdos, né, sempre naquele viés anarquista, libertário, e também sempre beber de fontes como essa do Eduardo Galeano, que eu vou citar agora, beber de fontes que estejam dispostas a questionar essa estrutura social, esse discurso dito hegemônico. E se puder também compartilhar aí nas suas redes, né, para que o canal possa chegar aí para mais gente, né? E é isso. Meu nome é Gabriel Ribeiro e vamos ao vídeo. Eduardo Galeano, no livro Futebol ao Sol e à Sombra, ele nem precisou chutar uma bola para poder fazer um golaço ou golaços, né? Porque são inúmeras situações que Eduardo Galeano menciona no livro que faz quem gosta de futebol, mas eu acho que é muito mais do que quem gosta de futebol, mas quem considera que pensar a sociedade, pensar a cidade, a política, também através do futebol, é um fator importantíssimo que faz a gente compreender essas diversas relações, né, presentes na sociedade. O futebol, ele não está dissociado, né, do restante da sociedade. E o futebol também, ele não existe para dar necessariamente exemplos, né, como muitos paladinos da moral gostam, né, de imputar ao futebol, né, teve isso, teve aquilo de errado, mas o futebol, ele está presente numa sociedade esta que tem as suas violências, as suas contradições, que tem um machismo muito enraizado, que tem a questão da homofobia muito enraizada, né? Uma sociedade que tem aí uma grande burguesia, né? Que tem aí governos autoritários, né? De espectros políticos diferentes, que veem o futebol como um instrumento, um meio para também propagar os seus interesses comerciais, os seus interesses políticos, né? Então, o Eduardo Galeano, ele tem total noção sobre essas questões. Ele vai falando do futebol, ele vai falando muito das Copas, né, do mundo aí, cita personagens importantíssimos, né, Pelé, Maradona, Cruyff, Puskás, né, diversos outros personagens, jogadores que marcaram história,
fazendo do futebol ali, né, uma espécie de arte, de performance, de dança, de movimentos diversos, plásticos, que fazem, né, o que fizeram ali o torcedor ou o telespectador, né, quando é pela televisão, se apaixonar, se encantar por esse esporte que, às vezes, em palavras, né, fica até difícil da gente definir. Quem acompanha futebol, quem já teve num estádio de futebol, quem já jogou futebol na rua, né, no chamado ali campo de várzea, viu ali que o bicho pega mesmo, que o pessoal leva a sério, né, que quando aquela bola, a redonda, ela começa a rolar ali, né, ela tem vida própria, né? O Eduardo Galeano fala que o jogador ele precisa cuidar da bola, ele precisa ter carinho, que o futebol ele proporciona, ele oferece essas subjetividades, né? O futebol também ele é poético, ele é poesia, né? Quantos escritores, jornalistas puderam utilizar, né, o futebol ali para poder tecer ali as suas percepções poéticas e fazer com que, né, o leitor ali, os leitores pudessem ressignificar, né, a ideia ali do jogo em uma outra dimensão. Falando mais especificamente do livro, né, das escritas que Eduardo Galeano vai colocando, é muito instigante, interessante como o autor ele vai falando ali da sociedade, ele vai pensando a sociedade ali pelo viés político, vai criticando o capitalismo, vai criticando essa lógica do acúmulo exacerbado, né, de capitais, né, essa ambição, essa obsessão, né, de tecnocratas, de engravatados pelo acúmulo de capitais e por estabelecer prestígio, poderes, né? Então, o Eduardo Galeano ele vai pensando tudo isso pela ótica do futebol, né? Como diversos governos, inclusive ditatoriais, né, pegaram o futebol para poder aí fazer aí as suas propagandas, né, para poder domesticar toda uma massa, né, e ter o futebol ali como um meio para suas campanhas, né, para disseminar aí as suas ideologias, né, os seus costumes e, evidentemente, domesticar aí uma parcela da sociedade. Então, o Eduardo Galeano, ele coloca no livro, isso ficou muito marcado para mim, né, ficou ainda pipocando na minha cabeça, que é como esse excesso de profissionalismo, né, ele questiona esse modus operandi do aspecto profissional, né, porque ele vai falando que quando a criança está ali na rua, né, nas ruas, nesses campos aí de terra batida, né, o quanto que ali elas desfilam, né, as alegrias que as suas pernas carregam, né, o quanto que o corpo ali ele vai se alegrando a cada movimento, a cada drible, né, a cada chapéuzinho, balãozinho que são dribles, né, dentro do futebol, o quanto que aquele corpo ali ele vai se relacionando com outros corpos que estão ali, né, um goleiro, um atacante, um meio-campo, às vezes, né, no futebol chamado de várzea ou nas ruas não tem posição, então é meio anárquico, né, que acontece ali a formação dos times, as posições, né, as divisões dos times. Então é muito interessante, né, a gente poder também pensar essa questão do profissionalismo, porque Eduardo Galeano fala, essa criança, o jovem, quando está na rua ali jogando bola, ele está cheio de alegria, ele está cheio de alegria nas pernas, né? E que quando ele vai se tornando jogador profissional, esse excesso de tática, esse excesso de estratégia, essa busca descontrolada por resultados, né, para obter não uma performance corporal, uma performance enquanto jogo, mas
para obter um resultado, digamos assim, comercial, né, de alavancar financeiramente, sei lá, uma questão, um clube, o quanto que esse tecnicismo ele vai matando ali, ele vai jogando água no chope, né, nessas subjetividades, esse poder de criação que um corpo tem ao estar fazendo ali uma ação, né, ao estar exercendo ali uma atividade, ainda mais sendo uma atividade do corpo ali, né? Você pegar, você imaginar o Garrincha, né, ali na sua época, né, o quanto que ele subvertia, né, a questão do padrão, né, de beleza ali, do padrão ali do corpo, né, ali que do europeu principalmente, né, muito alto, todo ali parecendo um robô, e o Garrincha ali com as suas pernas tortas, fazendo o que ele fazia ali, né, de jogar o corpo para cá, o adversário acompanhar ele e ele sair pelo outro lado, né? Então ali a gente pode pensar ali o Garrincha como um subversivo, né? Ali ele estava dentro das regras do jogo, mas ele conseguia ter essa liberdade de pensar o seu corpo, né? Então, gente, o Eduardo Galeano, ele também oferece uma questão, né, muito sofisticada a respeito da linguagem, né? Porque se a gente, basicamente, né, chega para um vizinho, para um amigo, para o teu pai, para a tua mãe, pô, futebol, o que é o futebol? Aí geralmente, né, basicamente, vão falar, tem que fazer o gol ali, alegria, emoção. Pô, isso também, faz parte do futebol. Mas Eduardo Galeano, ele oferece, né, linguagens múltiplas que o futebol carrega, que o futebol proporciona, né? Então, Eduardo Galeano também aqui está falando como um cronista, né, da gente não pensar o futebol ali dentro da sua obviedade. Então, Eduardo Galeano está nos convidando para a gente pensar o futebol além ali do que é óbvio, né? São jogadores correndo atrás da bola, aí tem o resultado, tem empate, tem um time que perde, tem outro que ganha. Não, ele está fazendo esse convite para a gente pensar subjetivamente, né, essas questões que envolvem o corpo, né, dança. A gente pode, quem é da dança pode estar utilizando a ferramenta do futebol para poder também desenvolver essas linguagens, né, corporais, e a partir dessas reflexões que o Eduardo Galeano oferece nesse livro, a gente está pensando o restante da sociedade, né? Porque ali ele tá criticando uma centralização, ele está criticando uma tecnocracia que vai administrando as instituições esportivas, Dona FIFA, né, dentre outras instituições aí que vão ditando as regras, né, do futebol, vão colocando um calendário, né, de jogos muito extenso, fazendo com que o jogador fique com seu corpo ali saturado, né? Então vai aumentando o número de contusões, vai aumentando o número de estresse do próprio corpo, né, dos jogadores. Então, vindo para o nosso campo aqui, né, para o nosso viés aqui anarquista, libertário, a gente pode pegar esse livro e se apropriar e pensar assim, cara, no futebol é um espaço também, é um ambiente que ali os jogadores também, eles não são ouvidos, né? As suas demandas não são respeitadas. Então, horários de jogos, né, às vezes muito tarde da noite, ou às vezes num horário com muito calor, né, direitos trabalhistas, né, porque os jogadores lá atrás eles tinham muitas dificuldades, né, então eles quando se posicionavam, né, perante essas reivindicações eram marginalizados, né, dirigentes aí do chamado alto escalão administrativo do futebol começava a dizer que o jogador era vagabundo, etc. Isso não tem semelhança, né, com um trabalhador ali que está numa indústria, um trabalhador de aplicativo, né, um trabalhador aí que faz entrega
nas suas motos, né? Nas diversas esferas da classe trabalhadora, as decisões são tomadas sem que o trabalhador possa participar. E, para terminar aqui essa resenha, né, é bom pontuar algo que eu considero de uma extrema potência, né, para a gente estar pensando na vida, que mesmo Eduardo Galeano sabendo que o futebol tem suas falcatruas, suas lavagens de dinheiro, né, suas corrupções, esse aspecto esse aspecto nojento, esse aspecto aí que corrompe, né, a dignidade de um ser humano, Eduardo Galeano, ele falava, o futebol ele pode proporcionar isso, como o restante da sociedade, na política, em empresas privadas, proporcionar essa tentativa de aniquilar as subjetividades dos corpos. Mas o futebol, ainda assim, ele preserva, né, uma espécie de magia, ele preserva uma espécie de encantamento que só um corpo, né, subversivo, né, como Garrincha, Maradona, Pelé, Maradona quando faz o gol, né, de mão, hoje se discutiria essa questão da ética e tal, tem um VAR, né, o árbitro de vídeo. Naquela época, naquele período, aquela mão ali virou mão de Deus, né, e muitos argentinos ali no período falaram que aquilo ali era uma vingança à Ilha das Malvinas. Então, o futebol, ele é muito mais do que o futebol, né? Através do futebol, a gente consegue pensar a sociedade, consegue pensar as relações, né? Consegue pensar essas disputas que estão a todo instante na nossa sociedade, né? No futebol, o baixinho, o considerado ali pequeno, ele consegue vencer, né, aquele cara que é grande, aquele cara que é mais forte. E beleza, gente? Uma leitura muito gostosa, como é de costume aí a escrita do Eduardo Galeano, né? Parece que ele está conversando contigo aí numa mesa, né, de uma praça, né? Então vale a pena a gente estar pensando no futebol por essa ótica mais ampla, né? Você pode não gostar do futebol, você pode não gostar de assistir jogo de futebol, mas uma coisa é importante, o futebol, inegavelmente, é um espaço, é um esporte, é um modo relevante de se pensar a sociedade. Então é isso, gente. Quem quiser também acompanhar aí as minhas escritas, tem o amarge.canal, que é o blog, né? Tem a plataforma digital também, que eu faço algumas publicações escritas, tá? E não deixem aí de apoiar o canal através do Pix, né? amarge.canal@gmail.com. Um grande abraço aí, até a próxima, hein? Valeu!